Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós vamos dar mais um passo na nossa Física 1. Nós já tratamos então aqui no capítulo 6 dos conceitos de trabalho, que seria então foi o nosso primeiro vídeo. Depois a relação entre trabalho e energia cinética, com o teorema famoso conhecido como teorema do trabalho e energia. E o que eu vou fazer agora vai ser tentar generalizar tanto esse teorema quanto esse conceito de trabalho, no caso, então, quando nós tivermos forças variáveis e um caso tridimensional também. Vou tentar fazer a construção mais geral possível. Bom, o que nós vamos fazer aqui então é tentar construir tanto o conceito de trabalho e a sua conexão com variação da energia cinética quando nós temos forças variáveis. Por forças variáveis, nós entendemos então forças, no caso geral, que mudam com a posição. O que quer dizer isso? Suponha então que nossa partícula está sob a ação dessa força que nós estamos chamando de F de R. E essa força, então, ela muda com a posição da sua partícula. Então, se a partícula estiver, por exemplo, aqui, numa certa posição que eu vou chamar de um certo R1, ela vai estar, então, sob a ação de uma força, digamos, F1, calculada nessa posição R1. E aí a sua partícula se desloca por um certo deslocamento aqui que eu vou indicar por dr sob a ação dessa força. Mas se ela tiver, por exemplo, agora, então, bom, essas setinhas aqui, nosso sistema de coordenadas, né? Vamos chamar de x, y, z. E então a partícula sai de A e vai até B. Se a partícula agora estiver, por exemplo, numa posição, digamos, R2, essa força pode mudar no caso geral. Então, por força variável, nós entendemos força que muda com a posição. Então, digamos que a força agora tem um comportamento desse tipo aqui, um certo F na posição R2. Novamente, sua partícula se desloca por um certo deslocamento que eu vou chamar de um certo dl, vou colocar um aqui, né? Aqui 2. E o trabalho, por definição, então, vai ser, nós vamos somar todas essas forças calculadas em cada um desses pontos RI da nossa trajetória, multiplicado pelos DLIs correspondentes, né? Com esse I indo de 1 até um certo N, quer dizer então que eu vou somando todas as contribuições de força ao longo dessa trajetória todinha até a partícula sair do ponto A até o ponto B. Esse produto aqui entre esses dois vetores é o que nós chamamos de produto escalar, e o que ele faz é projetar o vetor força na própria direção do deslocamento. Lembrando que o produto escalar, lá da geometria analítica, então, gente, entre dois vetores é dado pelo módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, certo? Por isso essa noção, então, de projeção de um vetor sobre o outro. Ó, o que nós fazemos, então, quando somamos todas as contribuições ao longo dessa curva, o que nós ganhamos aqui, então, é o que nós chamamos da integral para ir de A até B dessa força variável ao longo desse nosso caminho dl. Mas como será que essa expressão se relaciona com a energia da partícula? Vejamos. Vamos escrever aqui, por definição, o trabalho, então, para ir de um ponto A até um ponto B, foi igual a força da sua partícula, produto escalar com um certo dl. Suponha que nossa partícula, então, tem uma certa trajetória que é descrita por um parâmetro, poderia ser o tempo, por exemplo, r de t. E à medida que o t varia, nós encontramos onde está a nossa partícula entre os pontos A e B, naquela curva específica. Ora, então, para calcular o nosso dl, o que nós fazemos é o seguinte, olha, nós deixamos esse tempo passar, então imagina lá que nós temos aqui um certo r calculado no instante de tempo t mais dt. Suponha que sua partícula estivesse na posição então inicial r de t, e quando você deixa passar um intervalo de tempo, ela se desloca por um certo dl, que pode ser escrito como r de t
mais dt menos o r de t. Ora, mas essa expressão aqui tem aquela cara típica de expressões que podem ser aproximadas usando derivadas. Vou deixar o linkzinho aqui para o vídeo, tem um vídeo falando especificamente sobre isso. Então a função calculada no ponto mais o incremento é aproximadamente a função no ponto mais a derivada da função no ponto vezes o próprio incremento, menos o r de t, de modo que o r de t com r de t se cancela e sobra o dl igual a dr dt vezes dt. Com isso, nós ficamos com a seguinte expressão para o trabalho, olha, integral para ir de um certo ponto A até o ponto B, f de r, produto escalar com o nosso dl, que por sua vez vale dr dt dt. Os pontos A e B, o que eu fiz agora foi parametrizar essa curva usando esse parâmetro t. E o ponto A é representado então por um certo instante de tempo ta e o ponto B por um certo instante de tempo tb. Seriam aqueles instantes do início e do fim da trajetória que sua partícula percorre. Bom, mas pela segunda lei de Newton, por sua vez, força é massa vezes aceleração. E a aceleração, como já vimos anteriormente, é derivada segunda da posição. Ou seja, essa expressão aqui virou m integral de ta até tb. E aí agora nós temos, então, derivada segunda da posição, produto escalar com a própria velocidade, dt. Paramos mais um pouquinho agora, vamos fazer uma conta explicitamente. Olha, a expressão que nós estamos integrando é o produto escalar de aceleração por velocidade, né? Então, d2r dt2 é a aceleração e dr dt é a velocidade. Então vejamos, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tomar a derivada temporal do produto escalar da velocidade por ela própria. O que nós encontramos com isso? Isso é igual a o produto escalar entre vetores também satisfaz uma regra de produto das derivadas. Esse é um bom exercício que pode ser feito, pode ser demonstrado por vocês. Então nós ficamos com derivada da primeira, dv dt é a aceleração, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. E se nós lembrarmos que o produto escalar é simétrico, essa expressão vira então 2 vezes A vezes V, produto escalar. Ora, mas o que apareceu aqui dentro então é exatamente... Então o produto escalar de A por V pode ser escrito como 1/2 da derivada de produto escalar de V por V. Voltando com essa expressão aqui para cá, agora nós ficamos com m sobre 2, integral para I de ta até tb de derivada de V produto escalar com V, dt. Ora, nós estamos derivando uma função e depois integrando. Mas nós já concluímos uma vez, nesse videozinho que também vou deixar o card aqui, que em um certo sentido, derivada e integral são operações que são uma a inversa da outra, em um certo sentido. Ou seja, se eu derivar uma função e integrar essa função, eu encontro exatamente a própria função. Ou seja, o que sobrou para a gente aqui foi m sobre 2, velocidade ao quadrado, calculado então a produto escalar, né? Esse quadrado significa produto escalar de um por outro, calculado entre os instantes de tempo ta e tb. Ou seja, isso aqui é exatamente variação da energia cinética entre os pontos inicial e final da nossa trajetória, que é a própria variação da energia cinética. Com isso, então, mostramos que o trabalho, olha, veja, vale um sinal de igual aqui, né? Todas as etapas da nossa demonstração. Igual, 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 igual. E, finalmente, concluímos que trabalho de uma certa força igual à variação da energia cinética correspondente. Vamos tratar agora um caso particular desse problema, olha. Vamos supor que a nossa força e nossa partícula estejam presas a um movimento unidimensional. Ou seja, eu vou supor aqui então que minha partícula só pode andar pelo eixo x. Vamos fixar uma certa origem aqui.
Nesse caso, o nosso deslocamento ele vai sempre se dar na própria direção x, e a força, por sua vez, também, no caso geral lá, nós escrevíamos um campo vetorial, ele fica reduzido agora a componente x da força, que pode, no caso geral, depender de x, apontado na direção y. E aí, com essa notação, o trabalho para ir de um ponto a outro fica reduzido, então, para ir de um certo ponto xa até um ponto xb, da força f de x dx. E, segundo a nossa construção, nós já discutimos sobre isso naquele vídeo antigo de cinemáticas, eu também vou deixar o linkzinho aqui, quando nós construímos tanto posição e velocidade como função da aceleração, que essa integral nada mais é do que a área abaixo da curva. Então, se nós tivéssemos um gráfico de posição pela componente daquela força apontada na direção x, o que a integral para ir do ponto xa até o ponto xb fornece para a gente, geometricamente, seria exatamente a área abaixo da curva, delimitado por aquela componente da nossa força. Um exemplo típico, por exemplo, é o sistema massa-mola, né? Se você prender, então, uma mola com constante elástica K uma certa parede, vamos supor que a nossa partícula presa a essa mola só pode andar na direção x, eu vou supor que minha partícula tenha massa m, e aí o que eu faço é o seguinte, olha, eu dou uma martelada nessa partícula, então eu, por exemplo, solto um martelo daqui de cima e deixo ele bater na certa partícula, de forma que no início essa partícula ganha uma certa velocidade inicial apontada no sentido negativo do eixo x. E aí agora a pergunta que eu te faço é, sabendo que a nossa partícula presa a essa mola, obedecendo a lei de Hooke, ela tem velocidade inicial, quanto que essa mola vai ser comprimida? Vamos chamar essa coordenada aqui de... Vamos fixar aqui, por exemplo, que a partícula no início estivesse na posição 0, ela vai chegar até uma certa posição menos L, por exemplo. Então a pergunta é, quanto vale essa coordenada x igual a menos L em função de massa, velocidade e constante da mola para que a partícula pare? Então pergunta quanto vale esse menos L em função dos dados do nosso problema. Aqui você nota que a força que a partícula sente devido à mola é uma força que muda com a posição e ela vale menos K vezes X, lei de Hooke, né? Quanto mais a mola é comprimida ou esticada, maior é a força. E essa força é proporcional, então, ao alongamento da mola. Nesse caso aqui, veja, como a mola está sendo comprimida numa direção com coordenada x negativa, a força aponta em sentido positivo, fazendo com que a nossa partícula freie, ou seja, perca energia cinética. Nós já sabemos, por sua vez, que trabalho é igual à variação da energia cinética. Então vejamos, qual é o trabalho da força? Vamos reescrever essa expressão aqui. O trabalho é integral, como já sabemos, para ir de 0 até aquela coordenada menos L da força, f de x dx. E isso, por sua vez, é igual à variação da energia cinética. Nós estamos querendo saber a variação da energia cinética no caso em que quando a partícula chega em x igual a menos L, ela freia. Ou seja, velocidade, então aqui vai ficar massa, vezes velocidade ao quadrado da partícula no final, que é 0, menos velocidade inicial ao quadrado da nossa partícula, que foi dado, isso aqui vale aquele próprio V0. Bom, vamos substituir valores, né? Nossa força, por sua vez, vale menos kx dx, 0 até menos L, e isso é igual a menos m sobre 2, velocidade inicial nós chamamos de V0 ao quadrado. Constante k que sai da integral, nós ficamos com menos k, integral de x dx é o famoso x ao quadrado sobre 2, variando de 0 até menos L, isso por sua vez igual a menos m sobre 2 V0 ao quadrado, sinais de menos aqui se cancelam, e aí finalmente nós ficamos com
K, opa, o fator 2 aqui pode ser cancelado também, KL ao quadrado igual a M vezes 0 ao quadrado, e por sua vez, finalmente chegamos que o nosso L, a distância, né, em módulo, igual a raiz de M sobre K vezes V0. Ou seja, sua partícula vai percorrer uma distância L até que ela freie. Reparem um fato bastante interessante, é que essa expressão está dimensionalmente correta, né? Vamos fazer uma análise dimensional para ela aqui rapidamente. Olha. Se nós tivermos, então, veja, a constante K em unidades, ela vale Newton por metro, né? Estou dividindo força por a, a unidade de distância, metro. Então, isso implica que o nosso L tem unidades de raiz de massa, é dado em quilogramas, constante de mola é Newton por metro, mais Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, dividido por metro, multiplicado então pelo meu metro por segundo da velocidade. Quilograma se cancela, metro com metro se cancela, estão ambos dentro da raiz. Segundo ao quadrado tira a raiz, fica segundo, que se cancela com o de cá, sobra a unidade de distância como tinha que ser, metros. Mais um exemplo agora, vamos pegar um caso menos trivial um pouco, que não acontece só em uma dimensão. Olha, vamos supor que nós temos então uma certa partícula presa a um fio de comprimento, eu vou chamar, por exemplo, a R, partícula de massa M. E aí essa partícula está presa então a esse fio e ela tende vai ser solta do início e ela desce percorrendo então, como ela está presa a um fio, o pêndulo, né, ela percorre uma trajetória semicircular, até no máximo até a metade aqui, ela não consegue subir, né, mais do que essa linha delimitada pelo próprio comprimento do pêndulo. Vamos fixar um sistema de coordenadas então para descrever esse problema. O mais natural aqui é fixar coordenadas x, y. E aí a pergunta é, qual é o trabalho da força peso quando essa nossa partícula cai, então massa m, né, cai sobre a ação presa ao pêndulo até ela chegar aqui embaixo. E será que com isso, e eu gostaria de saber qual é a energia cinética da nossa partícula no final, quando ela chega aqui no final da trajetória, ela tem uma velocidade apontada na direção x, certo? V0 aqui, vamos chamar. Vejamos então, o peso, nesse caso, ele vale massa vezes aceleração da gravidade, e eu já coloquei o nosso eixo y apontado na própria direção da gravidade aqui. Ó, como essa força, agora veja, num ponto qualquer na nossa trajetória, a partícula então está lá numa certa posição que eu vou chamar de um certo R de φ, e vou usar o ângulo que esse vetor R faz com o eixo x para parametrizar essa curva que a nossa partícula descreve. Agora, nesse ponto aqui, o peso está apontado, como sempre, na direção da aceleração da gravidade, né? O que a gente chama de para baixo aqui. Ora, quem é então o nosso R como função de um certo ângulo? Coordenada x, projeção no eixo x, então isso é um R cosseno de φ apontado na direção y, e coordenada y da nossa partícula é um certo R seno de φ apontado na direção j, e o φ agora corre valores de 0 até π sobre 2, né? Quando o φ vale 0, ela está lá naquela posição inicial, e quando o φ vale π sobre 2, a partícula chega lá naquele ponto sobre o eixo y. Então vejamos, quem é o nosso dl? Nós já construímos anteriormente, isso vale dr dφ vezes o próprio dφ, e isso vale quanto por sua vez? Isso vale, então derivada do cosseno é menos seno, derivada aqui do cosseno é
do seno é cosseno, vezes o próprio dφ. De modo que o trabalho, então, da nossa força-peso para ir do ponto, vamos chamar esse ponto aqui inicial da trajetória de A, e aquele ponto final da trajetória de B, então trabalho para ir de A até B, isso é igual a trabalho para ir de A até B, força-peso mgj, produto escalar com o nosso dl, que vale por sua vez, segundo as nossas contas, menos r seno φ I mais r cosseno de φ j dφ. E isso, por sua vez, é igual a quanto? Veja, o produto escalar ele é distributivo, j escalar com i igual a zero, porque esses vetores são perpendiculares, e j, produto escalar com j, igual a 1. Então, finalmente, nós ficamos com mg r integral. O ponto A corresponde à coordenada φ igual a 0. O ponto B corresponde à coordenada φ igual a π sobre 2. E nós ficamos com a integral de cosseno φ dφ, que por sua vez vale quanto? mgr, que é a função que derivada da cosseno é o próprio seno, variando de 0 a π sobre 2. Seno de π sobre 2 igual a 1, seno de 0, 0, então ficamos finalmente com mgr. E isso me permite calcular, já sabemos que isso é variação da energia cinética final da nossa partícula é a própria mv ao quadrado sobre 2. Velocidade no início 0, a partícula partiu do repouso, né? Essa igualdade aqui foi o teorema do trabalho-energia. Cancelamos as massas e finalmente encontramos V0 igual a raiz de 2gr. Curioso aqui é que parece que a nossa partícula caiu de uma altura r, né? Esse é o mesmo resultado que a gente encontrava lá na cinemática anteriormente. Tá bom, agora tem um fato bastante estranho que vai indicar algumas cenas do nosso próximo capítulo, é que eu poderia fazer essa conta, o trabalho da força-peso, mesmo pensando que a nossa partícula não estivesse presa a um fio. Suponha que a nossa partícula faça qualquer trajetória doida aqui, de modo que ela saia do ponto A e vá até o ponto B. Nesse caso, vamos tentar calcular agora o trabalho da força-peso para ir de A até B. Nesse caso, a gente ficaria com o quê? mgj, produto escalar com... Ora, essa aqui, no caso geral, né, foi a componente x da derivada da minha parametrização da curva, olha. Olha bem para essa expressão aqui. Então aqui seria alguma coisa do tipo componente x da minha derivada, da minha parametrização, derivada em relação a φ, apontado na direção i. Mesma coisa para cá, componente y da derivada da minha parametrização, apontado na direção j. dφ. Quando a gente faz o produto escalar, finalmente, nós ficamos com o quê? E lembrando aqui que, olha, eu já escrevi a curva em função daquele parâmetro φ, isso significa que esse parâmetro assume um certo valor correspondente à posição do meu ponto A. E a mesma coisa para o φ de B, né? No caso anterior, o φ era ângulo, então o ponto A era representado pela coordenada φ igual a 0 e o B por φ igual a π sobre 2. Aqui no caso geral eu vou deixar φA e φB. Quando a gente faz agora o produto escalar novamente, J com I dá 0, J com J dá 1, e nós ficamos com mg φA até φB, derivada de ry dφ. Essa conta já apareceu anteriormente, nós estamos derivando uma função e depois integrando. O resultado é a própria função, ou seja, nós ficamos com mg ry variando entre os pontos φA e φB, ou seja, isso é igual a mg ry φB menos ry de φA. Agora nota uma coisa, independente do que a minha
curva tenha feito aqui, a minha partícula tenha feito, a coordenada RY da minha partícula quando o meu φA, quando a partícula está no ponto A, vale 0. E independente do que ela tenha feito, a coordenada RY dessa parametrização em φB vale exatamente R, né? Que foi aquela nossa componente inicial aqui. Aquele tamanho inicial do nosso pêndulo que nós tínhamos posto no nosso problema. Ou seja, independente da trajetória, o resultado continua sendo mgr. Ou seja, parece então que a força-peso tem uma propriedade muito curiosa, que é calcular o trabalho e o trabalho ser independente da trajetória que nós tomemos para calcular esse trabalho. Isso aí está ligado com uma certa função que nós vamos chamar de energia potencial, mas isso vai ser cena para os nossos próximos capítulos. Bom, se você gostou desse vídeo, então deixa o like, ajude a compartilhar o vídeo, críticas, comentários e sugestões, como sempre, ou deixa aqui no próprio YouTube ou me mande um e-mail. E é isso, gente. Obrigado e até mais. Tchau.